Galera que está no ensino médio, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matfise 10.0. Se liga, olha só, questão massa do livro Tópicos de Física da parte de Cinemática, conceitos básicos. Olha só, inclusive desculpas pelo sumiço, tive um semestre um pouquinho mais agitado, só que sem muitos surtos. E voltei para fazer algumas gravações, inclusive já tem uma apostila de matemática já pronta, eu devo postar no Instagram do Matfise 10.0 em forma de documento. Gente, vamos lá. Questãozinha do livro Tópicos de Física 1, da parte de mecânica, mas se tratando especificamente da parte de cinemática, conteúdo que estuda os movimentos dos corpos sem se preocupar com as causas desse movimento. Gente, olha o que a questão diz. Considere um automóvel em movimento em relação ao referencial OXY. É todo esse eixo aqui, certo? Esse eixo coordenado, como a gente diz na matemática. Solidário ao solo. Como assim solidário ao solo, professor? O eixo representa exatamente ele está exatamente fixado diretamente no solo. E vocês vão perceber por quê. Seja O', X', Y', outro referencial solidário à porta do veículo, como ilustra a figura a seguir. Olha lá. Beleza. O que a questão pede? Determine se a maçaneta, representada pela letra M, está em movimento, em repouso ou em movimento em relação à letra A, em relação ao eixo OXY, e letra B em relação ao eixo O', X', Y'. Galera, vamos lá. Trata-se de uma questão novamente de aplicação de conceitos iniciais de física, de cinemática, mais especificamente falando. E essa questão, ela trata de um conceito chamado referencial. O que é esse referencial? Por exemplo, referencial é tudo aquilo que a gente pode tomar como ponto de partida para analisar se outros objetos à nossa volta estão em movimento ou em repouso. Afinal, é disso que a cinemática trata. O conceito básico de cinemática trata. Beleza. Olha só. A maçaneta, representada pela letra M, ela está em repouso ou em movimento em relação ao eixo OXY. Beleza. Olha só. Como o automóvel ele está em movimento em relação a esse sentido, em relação ao eixo OY, OX, em relação ao eixo OYX, essa maçaneta que está aqui, ela está em movimento em relação ao eixo OX'. Por quê? Porque o automóvel ele está se movimentando, certo? Então, a maçaneta, que está representada exatamente no veículo e que ainda assim essa maçaneta é um ponto que está no eixo O', X', Y', ela está em repouso. Foi fixado um eixo aqui secundário em relação ao que está fixado no solo, diretamente no local da maçaneta da porta do veículo, certo? Então, a maçaneta M está em movimento porque o veículo está se deslocando
ao eixo que está fixado no chão, ou seja, o eixo OXY. Beleza? Portanto, está em movimento em relação ao eixo OXY. A maçaneta está em repouso ou em movimento em relação ao O'X', Y'. Gente, muito cuidado aqui, ó, pelo amor do bom universo e do bom Deus. Vamos lá. A maçaneta, ela é um ponto que, assim, está dentro dessa região, desse sistema, dentro desse referencial O'X', Y'. Beleza. Conseguem perceber que, quando mesmo o veículo estando em movimento em relação a esse eixo, e esse eixo que representa também, e esse eixo aqui, o O'X', Y', ele vai permanecer o mesmo quando o veículo ele se movimenta? Então, quer dizer que a maçaneta ela está em repouso ou em movimento em relação ao referencial O'X', Y'. Pela maçaneta estar no veículo, claro, e esse veículo ele possui esse referencial O'X', Y', a gente pode concluir que a maçaneta está em repouso, porque a posição relativa do referencial O'X', Y', ela não se modifica em relação à posição da maçaneta. Portanto, a maçaneta está em repouso em relação ao referencial O'X', Y'. Então a gente acabou determinando as duas posições, os dois tipos de conceitos de movimento ou repouso em relação a esses dois referenciais que foram dados pela questão. Portanto, já confirmando a resposta para vocês, confirmando a resposta que a gente acabou de discutir, a posição da maçaneta em relação aos dois referenciais. A maçaneta se encontra em movimento, porque a maçaneta está localizada na porta do veículo e o veículo está em movimento em relação ao eixo OXY, o veículo está em movimento a esse referencial. E a maçaneta está em repouso ao referencial O'X', Y'. Fechou? Por quê? Porque a maçaneta, ela está num ponto aqui desse referencial e a posição relativa dela entre a maçaneta e o referencial, ela não vai mudar. Por isso, está em repouso em relação ao eixo, ao referencial O'X', Y', como mostra a figura. É uma questão relativamente fácil de aplicação e compreensão dos conceitos de cinemática básica, discutindo movimento e repouso a partir de um referencial. Eu espero que vocês tenham gostado e, acima de tudo, entendido questões como essa. E no próximo vídeo eu vou mostrar mais uma questão que vai ser semelhante às duas, a esse vídeo e ao outro vídeo que eu gravei. É um vídeo atemporal, não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas se você gostou, clica no gostei, ativa o sininho, compartilha para quem está precisando e para quem tem muitas dúvidas em física, que parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. É compreensão dos fenômenos da natureza juntamente com as interpretações matemáticas. Tamo junto, obrigado pela sua atenção e até a próxima.